Meus queridos amigos, hoje venho compartilhar algo que tocará profundamente o seu coração, porque o que estamos presenciando vai muito além de simples notícias ou movimentações entre nações. Trata-se do cumprimento da palavra eterna de Deus diante dos nossos olhos. Prestem atenção, Israel, Irã e as profecias de Ezequiel estão se realizando neste exato momento. Não é algo distante no futuro, nem uma possibilidade incerta. É uma realidade presente. Quero que ouçam não apenas com os ouvidos, mas com a essência do seu espírito, pois Deus está falando. Ele demonstra que sua palavra nunca falha. Muitos de vocês têm esperado por sinais e pesarosos. Pediram a Deus sabedoria para perceber que Ele está no comando e que sua mão continua guiando a história. Pois aqui está a prova. O que Deus revelou ao profeta Ezequiel há mais de 2.500 anos está acontecendo bem diante de nós. A Bíblia afirma que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que profetizou a dispersão de Israel, que prometeu seu retorno à terra e que previu que as nações se levantariam contra o seu povo, está hoje cumprindo essas promessas. Amigos, não é coincidência que tudo isso ocorra neste momento. Por quase 2.000 anos, Israel não existia como nação. Mas em 1948, num único dia, conforme profecia de Isaías, a nação ressurgiu das cinzas. Desde então, tudo tem se desenrolado conforme a palavra divina. As tensões têm aumentado, com conflitos, alianças e inimizades que parecem se acelerar a cada momento. Uma palavra profética está cada vez mais próxima do seu tempo determinado. Ouçam-me com atenção. O Irã, antiga Pérsia, voltou a ocupar uma posição central no cenário mundial. Não é apenas um participante político comum, mas um ator de significado profético. Isso porque a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 38, menciona explicitamente a Pérsia como parte de uma grande coalizão de nações que um dia se levantarão contra Israel. Não é por acaso que, enquanto você escuta estas palavras, o Irã não esconde seu ódio nem suas ameaças. Dia após dia, seus líderes expressam o desejo de apagar Israel do mapa. Ao mesmo tempo, no norte, a Rússia se posiciona, a Turquia se movimenta, e toda essa aliança descrita em Ezequiel começa a tomar forma diante de nossos olhos. Mas ouçam com atenção. Embora pareça que as nações tramam contra Israel, embora pareça que ele esteja cercado e os inimigos se levantem, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó não mudou seu pacto. Ele é eterno. Sua palavra é fiel. E o que ele prometeu realizar, irá cumprir. Talvez alguns de vocês estejam se perguntando: por que, Senhor, permitirias que as nações se levantassem? Por que deixarias o mal parecer avançar? Hoje quero dizer-lhes que não é o inimigo que controla este momento, mas Deus. Ele está alinhando tudo. Ele está colocando os ganchos na mandíbula dessas nações, conforme descrito em Ezequiel, para trazê-las ao palco profético. Não para destruir seu povo, mas para glorificar seu nome. Porque quando, naquele dia cheguei, e amigos meus, naquele dia, o mundo inteiro saberá que existe um Deus em Israel. Muitos de vocês têm sentido em seu espírito que estamos vivendo tempos proféticos, que algo grandioso está para acontecer. Os céus estão anunciando um evento importante. Não é fruto da imaginação, mas sim o Espírito de Deus despertando o seu povo. É o Espírito Santo que nos prepara. Pois, meus amigos, o momento é avançado. Não é hora de dormir, nem de ser indiferente. É tempo de estar vigilante, de orar e de permanecer atentos. Quando as nações proclamarem paz e segurança, aí virá uma destruição repentina. Isso não é apenas minha palavra,
É o que diz a palavra de Deus. Observem Israel hoje. Muitos falam sobre acordos de paz, tratados e uma aparente estabilidade. Contudo, a profecia revela que é exatamente nesse período de falsa paz que os inimigos se levantarão. Rússia, Turquia e outras alianças estão se formando, seguindo o mesmo padrão descrito em Ezequiel. Se o que está escrito está acontecendo, então o cumprimento do Senhor também virá. Ele se manifestará com grande poder, causando terremotos, fogo, doenças e confusão entre as tropas inimigas. Meus amigos, a vitória não será do homem, mas do Senhor. Digo isso hoje, não para que tenham medo, e sim para que creiam. Não para que fiquem ansiosos, mas para que sejam cheios de fé. Pois este é o Deus que servimos, um Deus que não esquece seu povo, que defende sua aliança e que, mesmo quando as nações se reúnem contra ele, ri em sua soberania. Os céus testemunham porque seu propósito se realizará e desejo perguntar a vocês o que estão fazendo com essa revelação. Estão prontos, atentos, orando por Israel? Estão pregando o Evangelho? Tudo isso é um chamado, um convite ao arrependimento, uma preparação para o coração, pois o que está por vir não será apenas para Israel, será para o mundo inteiro. Será para abalar as nações, para que as pessoas reconheçam que somente Jeová é Deus. Enquanto isso, o que Deus está fazendo em sua vida? Muitos de vocês passaram por um tempo de espera e silêncio, como Israel no exílio, questionando se Deus os esqueceu, duvidando se suas promessas serão cumpridas. Quero que hoje receba isso com fé. Assim como Deus cumpriu sua palavra com Israel, ele também cumprirá com você. Tudo o que prometeu será realizado. O que falou se tornará realidade, independentemente de quantos anos tenham passado ou do quão impossível pareça. Se ele disse, ele fará, pois sua palavra nunca falha. Se houver alguma promessa que Deus fez a você e pela qual ainda espera, escreva nos comentários, como um ato de fé e testemunho. Vamos orar uns pelos outros porque o tempo do cumprimento está próximo, a manifestação está chegando. Assim como as profecias de Ezequiel se realizam, tudo o que Deus falou sobre sua vida se cumprirá. Não esqueça, Deus não está apenas escrevendo a história de Israel, Ele está escrevendo a sua história. Terminar contigo ainda significa que existem capítulos por escrever, milagres por liberar e promessas por realizar. Não importa o quão sombrio pareça o cenário. Não interessa o que os noticiários digam. Não importa o que pareça humanamente impossível. Deus permanece em seu trono e governa sobre as nações, sobre a história e sobre a tua vida. Prepare-se, porque estamos entrando nos dias proféticos mais significativos da nossa geração. O que vimos até agora é apenas o começo. Há muito mais por acontecer e mais a ser revelado. O que o Senhor fará será glorioso, será poderoso, será inegável, e falaremos disso em breve. O que está por vir é ainda maior do que tudo que presenciamos até agora, e no próximo vídeo vamos explorar isso profundamente. Não perca, que o Senhor te abençoe e que o seu Espírito te fortaleça. Até breve, amigos meus. Hoje, vim para dizer algo que vai tocar seu coração. Porque o que estamos vendo não são simples notícias, nem movimentos aleatórios de nações, mas sim o cumprimento da palavra eterna de Deus diante dos nossos olhos. Escutem com atenção. Israel, Irã e a profecia de Ezequiel estão acontecendo agora, não no futuro distante. Não é algo que talvez aconteça um dia. É neste momento. E quero que absorvam isso, não só com os ouvidos, mas com o fundo da alma. Porque Deus está falando. Deus está mostrando que sua palavra nunca falha. Alguns de vocês estavam esperando sinais. Alguns estavam aguardando por algo.
pedindo a Deus sabedoria para que mostre que Ele está no comando, que sua mão continua guiando os rumos da história. Aqui está o sinal. O que Deus revelou por meio do profeta Ezequiel há mais de 2.500 anos está acontecendo exatamente em nosso tempo. A Bíblia afirma que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Deus que declarou a dispersão de Israel, o mesmo que prometeu o retorno do povo à sua terra, o mesmo que falou de um dia em que as nações se levantariam contra seu povo, está agora cumprindo suas palavras. Meus amigos, não é por acaso que acontece agora, porque nunca antes na história vimos o que estamos presenciando. Por quase 2.000 anos, Israel não existia como uma nação, mas em 1948, em um único dia, assim como o profeta Isaías previu, a nação renasceu. E desde então, tudo se acelerou. Guerras, alianças, inimizades e uma profecia que se aproxima cada vez mais do momento certo. Ouçam, o Irã, antiga Pérsia, voltou ao centro das atenções globais, não apenas como um ator político, mas como um ator profético. A palavra divina em Ezequiel, capítulo 38, menciona claramente a Pérsia como parte daquela grande coalizão de nações que um dia se erguerão contra Israel. Não é mera coincidência que hoje, enquanto você escuta estas palavras, o Irã não disfarce seu ódio nem esconda suas ameaças. Dia após dia, seus líderes expressam o desejo de apagar Israel do mapa. E enquanto isso, no meio de tudo isto, no norte da Rússia, a Turquia se movimenta. E toda essa aliança mencionada por Ezequiel está se formando diante dos nossos olhos. Entretanto, prestem atenção mesmo que pareça que as nações estejam conspirando, mesmo que Israel pareça cercado, mesmo que os inimigos se levantem, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó não mudou sua aliança. Seu pacto é eterno, sua palavra é fiel, e ele fará o que prometeu. Alguns de vocês podem estar refletindo, mas Senhor, por que permitirias que as nações se levantem? Por que deixarias parecer que o mal avança? Hoje quero dizer que não é o inimigo quem controla este momento. É Deus. Ele está organizando tudo. Ele está colocando presas nas mandíbulas dessas nações, conforme Ezequiel afirmou, para trazê-las ao cenário profético. Não para destruir seu povo, mas para glorificar seu nome. Porque quando esse dia chegar, e amigos, esse dia está chegando, o mundo saberá que há um Deus em Israel. Muitos me escreveram, irmão, como saber que estamos no tempo do fim? Escutem com atenção. Quando você perceber que Israel foi restaurado, quando vir as nações mencionadas por Ezequiel se alinhando, quando Jerusalém se tornar o centro das tensões mundiais, e quando as ameaças do Irã forem ouvidas, então você não estará apenas observando a geopolítica, estará testemunhando a profecia, verá a palavra de Deus se manifestando diante dos seus olhos. Esse é o momento que vivemos. Chegou a hora de despertar, porque a volta do Messias está próxima. A trombeta vai ressoar e o Senhor retornará com glória. Porém, digo a vocês, não é apenas o que ocorre lá fora. Deus também deseja despertar o que acontece na sua vida. Muitos de vocês sentem-se cercados, assim como Israel, com inimigos ao redor, enfrentando problemas que parecem superar suas forças, notícias que não trazem esperança e que os levam a perguntar: Senhor, quando lutarás por mim? Ouçam atentamente. Assim como Deus não abandonou Israel, ele também não desistiu de você. O mesmo Deus que protegeu seu povo por milênios é quem cuida de você agora. E mesmo que o inimigo se levante, Jeová guerreará por você, e você verá sua salvação. Se hoje você sente a presença do adversário se aproximando e que a batalha está intensa, quero que escreva nos comentários: Deus luta por mim. Pois ao declarar isso, ao ativar sua fé, o céu se moverá a seu favor.
Não é momento de silenciar, nem de se desanimar. Chegou a hora de erguer a voz, proclamar a palavra e manter-se firme na promessa. Amigos, não se deixem enganar. A aparente tranquilidade destes tempos não é a paz de Deus, mas a paz mencionada em Ezequiel, uma paz tênue, um descanso ilusório que antecede a grande turbulência. A palavra nos avisa que quando disserem paz e segurança, então virá uma destruição repentina, e tudo o que hoje vemos está nos conduzindo para esse momento. A guerra não está longe, a agitação está chegando, o dia do Senhor se aproxima. Você está preparado? Seu coração está em ordem para esse encontro? Sua vida está alinhada com Deus, porque o tempo é avançado e os dias são curtos. Alguns podem me perguntar: irmão, o que devo fazer? Eu respondo: fiquem atentos, orem constantemente, agarrem-se à palavra divina, retornem ao altar, voltem à intimidade com Deus. Os tempos que virão vão exigir homens e mulheres completamente cheios do Espírito Santo. Nem todo o conhecimento será suficiente, nem a simples religiosidade. Será indispensável ter uma relação verdadeira com o Deus de Israel. É fundamental estar revestido de fé e poder. Se hoje você sente que sua vida espiritual esfriou, este é o momento para retornar. Não espere pelo amanhã. Volte agora, porque os dias proféticos já chegaram. Quero que entenda que isso faz parte de um grande propósito. Não se trata apenas de Israel, do Irã ou de Ezequiel, mas sim da preparação para a volta do rei. Deus está utilizando esses acontecimentos para despertar sua igreja, purificar seu povo e chamar aqueles que ainda estão adormecidos. Hoje eu te pergunto, você será um dos que despertará? Você atenderá a esse chamado? Se a resposta for sim, escreva nos comentários: Senhor, aqui estou, desperte-me. E vamos testemunhar o movimento do Espírito Santo entre nós. Amigos meus, o que está acontecendo não é o fim, é apenas o começo. Muito ainda está por se realizar. Existem movimentações ocorrendo, acontecimentos que acontecerão. Na próxima mensagem, vamos nos aprofundar mais, conectar as alianças atuais com as profecias e descobrir o que a palavra revela. Sobre o que está por vir para Israel e para as nações, escutem bem. Vocês não podem perder essa revelação, pois se não a conhecerem, não estarão prontos para aquilo que se aproxima, e o que vem é grandioso. Contudo, também apresenta desafios. Então, permaneçam comigo, pois ainda há informações essenciais que precisam captar. Existem verdades a serem reveladas, e se saírem agora, perderão a chave para compreender o que está prestes a acontecer. Por isso, fiquem aqui, não se afastem, pois a mensagem que trago pode transformar a vida de vocês, preparar o espírito e despertar a fé como nunca antes. Preparem-se, pois estamos apenas no começo. Se até agora o que ouviu tocou seu coração, quero que preste ainda mais atenção, pois estamos começando a entender a verdadeira dimensão dessa profecia. Muitos não percebem que o que ocorre hoje no Oriente Médio, os desafios que Israel enfrenta neste exato momento, não são meras coincidências, tampouco apenas questões políticas ou estratégias geopolíticas. Trata-se de um movimento profético que tem raízes profundas nos antigos escritos de Ezequiel, e é fundamental que compreendamos isso para podermos interpretar os tempos atuais. Não podemos permanecer indiferentes quando Deus nos mostra, por meio de sinais claros, que sua palavra está se cumprindo diante dos nossos olhos. Pense bem nisso. Nunca antes havíamos presenciado a tecnologia, o poder militar e os avanços nos armamentos que hoje estão nas mãos dessas nações adversárias. O Irã continua a avançar no desenvolvimento de seu programa. Essa é uma realidade que exige nossa atenção e entendimento profundo, pois
O que está acontecendo não é mera coincidência, mas um cumprimento profético que nos chama a estar atentos e preparados para o que ainda está por vir. A questão nuclear não visa a defesa, mas tem a intenção clara e declarada de eliminar Israel. E isso está totalmente em sintonia com o que Deus advertiu por meio de Ezequiel ao falar sobre a Pérsia. Não é coincidência que hoje a Pérsia seja o Irã, e que seus líderes continuem clamando pela destruição do povo de Deus. A Rússia, mencionada na profecia como Magog, está profundamente envolvida na Síria, na fronteira norte de Israel, tendo estabelecido alianças estratégicas e militares com o Irã e a Turquia. A Turquia, antes vista como uma aliada do Ocidente, tem se aproximado cada vez mais de posições anti-Israel e pró-Islã radical. A palavra nos revela que, nos últimos dias, essas nações vão se unir como uma tempestade, uma nuvem que cobre a terra para atacar Israel. Isso não deve gerar medo, mas sim discernimento, porque a Bíblia é clara. Quando o inimigo achar que a vitória é certa, quando as forças de Gog e Magog, a Pérsia e seus aliados se levantarem em arrogância, acreditando que Israel será destruído, será então que o Deus de Israel se manifestará. Não será um exército humano, nem um acordo diplomático, mas a própria mão do Todo-Poderoso que intervirá com fogo, terremotos e confusão. Nesse momento, o mundo saberá que Ele é o Senhor. Se você está compreendendo a profundidade do que estou dizendo, quero que escreva nos comentários. Deus é fiel à sua palavra, e ao declarar isso, você confirma sua fé no que foi revelado. Deus afirmou que se cumprirá porque você confia que Ele continua governando a história de maneira plena. E quero que reflita sobre quantas vezes na sua vida sentiu que os inimigos estavam ao seu redor. Quantas vezes você se percebeu como um pequeno Israel diante de gigantes? Então escute com atenção. Assim como Deus lutará pelo seu povo, Ele também lutará por você. Porém, há um ponto na profecia que muitos ainda não entenderam completamente. Ezequiel diz que Israel viverá em aldeias seguras, sem muros. E alguns questionam: como isso é possível se Israel está sempre sob ameaça? A segurança mencionada não significa a ausência de inimigos, mas uma falsa sensação de controle, confiança na tecnologia, no exército, nas alianças políticas. Isso é exatamente o que observamos hoje. Israel é uma nação próspera, desenvolvida, com uma das forças militares mais potentes do planeta. Contudo, a ameaça está crescendo. As alianças proféticas estão se fortalecendo, e o momento da grande turbulência se aproxima. Além disso, o próprio Jesus alertou que nos últimos dias haveria sinais no céu, na terra, nas nações, conflitos, rumores de conflitos, doenças, terremotos, fome. Será que não estamos testemunhando tudo isso agora? Não estamos vendo um mundo em crise, partido, dividido? Não é coincidência. Faz parte do plano profético. É a preparação para algo muito maior. E se não estivermos atentos, se não vigiarmos, poderemos ser dominados pelo medo. A confusão causada pela manipulação do tempo é real, por isso afirmo que chegou o momento de permanecer firmes. Chegou a hora de nos mantermos na palavra e com os olhos bem abertos, pois os meses e anos que estão por vir serão decisivos. O que está chegando pode transformar completamente o cenário mundial, e aqueles que estiverem preparados em espírito serão os que testemunharão a manifestação da glória de Deus como nunca antes. Quero que você reflita mais profundamente. Ezequiel não profetizou apenas a destruição dos inimigos, mas também falou sobre um avivamento e uma restauração espiritual. O mesmo Deus que permitirá essa grande agitação usará esse evento para abrir os olhos de muitos,
provocar arrependimento e preparar o caminho para o glorioso retorno do Messias. Isso é algo que muitos ainda desconhecem. Não estamos falando apenas de guerra ou de política global, mas sim de um movimento poderoso do Espírito de Deus que está para acontecer. E você estará pronto para fazer parte desse avivamento? Você está buscando mais da presença dele? Está clamando por uma ação sobrenatural em sua vida e na sua família? Se a resposta for sim, escreva nos comentários: Senhor, desperta-me, quero fazer parte do teu mover. Amigos, o que compartilho hoje é apenas uma parte do que há para entender, pois existem profecias em Daniel, Zacarias e Apocalipse que se relacionam com essa grande guerra iminente. Há detalhes sobre as alianças atuais, o papel da Europa e o despertar espiritual que emergirá em meio a tudo isso. Vamos desvendar juntos a crise e tudo o que ela envolve nas próximas mensagens. Mas hoje, quero que compreendas algo. Não é por acaso que estás a ouvir estas palavras. Deus está a chamar-te, a despertar-te, a colocar-te num lugar de destaque para seres uma vigia na tua geração. Por isso, repito, não vás embora ainda. Fica até ao final do vídeo, porque ainda há informações essenciais que precisares de saber. Informações que podem transformar a forma como entendes este tempo profético. Se partires agora e não ouvires tudo o que Deus tem reservado para ti neste dia, talvez não consigas perceber com clareza o que está para acontecer. Então digo-te de coração, fica, escuta e prepara-te, pois o melhor, o mais revelador, está prestes a acontecer. Se quiseres que continuemos a explorar esta profecia juntos, que aprofundemos ainda mais os detalhes do que se avizinha, escreve nos comentários: quero mais ou quero entender o que Deus está a fazer. Assim, seguiremos lado a lado neste caminho profético. Não te desligues, porque o que está para vir te abrirá os olhos como nunca antes. Se até aqui sentiste que esta mensagem já te despertou, digo-te que é apenas o começo. A profecia de Ezequiel não é um texto isolado na Bíblia. Está entrelaçada com outras profecias que também apontam para estes tempos. Daniel falou de um período de angústia como nunca visto antes. Zacarias mencionou o cerco a Jerusalém nos últimos dias. E o apóstolo João, no Apocalipse, nos revela como essas mesmas forças se manifestarão. As forças espirituais voltarão a se erguer para tentar resistir aos planos divinos. E, ao observar o mapa atual e analisar os movimentos das nações, percebemos claramente que essas peças estão sendo posicionadas. Não é por acaso que o Irã fortaleceu laços com a Rússia e a China, nem que a Turquia esteja assumindo um papel cada vez mais destacado no Oriente Médio, aproximando-se da Rússia e afastando-se do Ocidente com um discurso mais radical. Também não é coincidência que Israel, após muitas décadas de guerra e isolamento, experimente agora um período de aparente prosperidade e segurança, exatamente como a profecia de Ezequiel descreveu. Um povo que habita confiante, sem muros, portas ou trancas. Mas há mais a ser compreendido. Existe outro protagonista importante nesse quadro: a Europa. Atualmente, a Europa enfrenta uma crise de identidade, política e moral. Nações que foram faróis do cristianismo estão hoje envoltas em secularismo e relativismo, afastando-se de suas raízes espirituais. Nos textos proféticos, entretanto, é mencionada uma confederação de países que ressurgirá no fim dos tempos. Muitos especialistas associam essa confederação a uma forma renovada do antigo Império Romano, possivelmente representada pela União Europeia ou por uma aliança emergente de dentro dela. É fundamental entender que a Europa terá um papel essencial nesse cenário, pois nesse tempo de aparente paz, quando
Israel vive em segurança enquanto o inimigo aproveita para avançar e a Europa, por ação ou omissão, encontra-se envolvida. Será que não estamos percebendo? Observamos como a Europa se torna cada vez mais vulnerável diante das ameaças externas. Como cede sob a pressão do terrorismo, hesita em apoiar Israel e é dominada pelos interesses da Rússia e da China. Enquanto tudo isso acontece, o cenário espiritual se prepara porque o julgamento que se aproxima contra os adversários de Israel não será apenas militar, será um julgamento espiritual. Ao mesmo tempo, essa será a oportunidade para um grande despertar no povo de Deus. Ezequiel revela que depois que Deus destrua as hordas de Gog e Magog, Israel compreenderá que o Senhor é seu Deus. Mas não apenas Israel. O mundo inteiro reconhecerá que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó domina acima de todas as nações. Aqui é onde você e eu precisamos prestar muita atenção, pois o Espírito Santo está preparando sua igreja, chamando seu remanescente, aqueles que estão despertos e com os olhos abertos para os tempos. Porque no meio da guerra e da crise surgirá um avivamento poderoso. A profecia assegura que Deus derramará seu Espírito, que muitos corações se voltarão para ele e que aqueles que estavam frios serão acesos novamente. Contudo, isso não acontecerá automaticamente. Somente os que estiverem atentos, que buscarem seu rosto, que orarem e estiverem alinhados com o coração de Deus, poderão ser parte desse movimento glorioso. Por isso, digo a você, não ignore este chamado. Não podemos continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. Não podemos dormir espiritualmente e não devemos ser indiferentes. Chegou a hora de despertar e nos preparar, porque o que está prestes a chegar ao mundo será uma transformação como nunca antes vista. Aqueles que estiverem firmes na palavra, que permanecerem na presença de Deus, serão como tochas acesas no meio da escuridão, vozes proféticas anunciando a vinda do Senhor. E quero te dizer uma coisa, esse avivamento não será apenas para Israel, será global. A verdadeira igreja, o remanescente fiel, será reanimada, e você pode fazer parte disso. Para isso, é fundamental que você tome uma decisão hoje mesmo, não amanhã. Hoje, você precisa buscar a Deus com todo o seu coração, afastar-se de tudo aquilo que te esfria, que tira seu foco. É necessário ser radical, porque o tempo é curto. Se você está compreendendo isso e sente que Deus está falando contigo, escreva nos comentários: Senhor, desperta-me. Quero fazer parte do teu avivamento. Além disso, reflita sobre algo muito importante. Qual é o papel da igreja em meio ao conflito que se aproxima? Será que estamos aqui apenas para observar e esperar? Não, amigos. Fomos chamados para interceder, para orar por Israel, para suplicar pela paz em Jerusalém, para estar firmes na brecha. A Bíblia afirma que Deus procura intercessores. E este é o momento de uma oração estratégica, uma oração profética. É tempo de clamar para que o mover de Deus aconteça com poder e dimensão no meio de tantas adversidades. Não é hora para passividade, mas sim de dedicação, de uma fé que atua, que busca com fervor a intervenção divina diante dos desafios que se avizinham. Seja essa voz que clama, essa luz que brilha e participa da grande obra que Deus está começando na terra. Israel está clamando pela proteção de seu povo e pela expansão do Evangelho em meio à crise que enfrentamos. Pois mesmo durante o conflito, muitos corações serão tocados e inúmeras vidas resgatadas. Se em seu espírito você sente o chamado para interceder, e sabe que Deus está levantando você como um intercessor neste momento, deixe nos comentários: aqui estou, Senhor, eu me coloco na brecha. Amigos, o que está acontecendo diante dos nossos olhos é muito mais amplo do que as notícias costumam mostrar.
e muito mais complexo do que os especialistas políticos conseguem compreender. Estamos vendo o cumprimento vivo das profecias e como Deus prepara o cenário para a consumação de seu plano eterno. Isso é apenas o começo, pois ainda há muito a ser revelado, detalhes sobre o terceiro templo, o papel do anticristo, o tempo de angústia para Jacó e o arrebatamento da igreja. Juntos, iremos desvendar tudo isso. Mas desde já digo que se você chegou até aqui, não se desconecte, pois ainda há informações essenciais que você precisa para discernir os tempos que se aproximam. Sair agora e não ouvir até o fim é como correr meio caminho, e não podemos nos permitir esse luxo. Este é um momento para nos enchermos do conhecimento divino. Portanto, fique conosco até o final do vídeo, pois o que virá a seguir será revelador. Se você deseja que continuemos compartilhando esse conteúdo tão importante, mostre seu apoio para que possamos seguir adiante nessa jornada. Se você deseja que exploremos cada detalhe dessas profecias, escreva nos comentários: quero mais. Desejo compreender os tempos de Deus, porque juntos caminharemos por essa jornada profética, e o que está por vir, acredite, será surpreendente. Se acha que já vimos o ponto mais crucial dessa profecia, deixe-me informar que mal arranhamos a superfície, pois a conexão entre o que acontece hoje entre Israel e Irã e as profecias de Ezequiel é apenas uma fração de um quebra-cabeça muito maior. Eventos estão se alinhando na própria Jerusalém, que não são manchetes, mas são fundamentais para compreender a era em que vivemos. Um desses acontecimentos que avança rapidamente é a preparação para a edificação do terceiro templo. Isso é algo que não podemos ignorar, pois na profecia de Ezequiel, na visão concluída dos capítulos 40 a 48, o templo de Deus assume papel central. Observando o cenário atual, percebemos que já existem planos, objetos sagrados preparados, levitas treinados, utensílios do templo prontos e até o Instituto do Templo em Jerusalém teve o cuidado de criar as primeiras novilhas vermelhas puras em mais de 2000 anos, condição essencial para a purificação do altar. Tudo isso indica que o relógio profético continua a avançar, e sabemos que o terceiro templo deve ser erguido. O templo deverá ser reconstruído antes da chegada dos acontecimentos da grande tribulação que o profeta Daniel descreve, e que o apóstolo Paulo confirma em 2 cartas aos Tessalonicenses, capítulo 2. Ali, nos é revelado que o homem da iniquidade, o anticristo, se sentará naquele templo, assumindo o lugar de Deus. Observe, meu amigo. Se a reconstrução do templo está próxima, isso indica que a manifestação desse líder mundial está igualmente próxima, embora muitos não percebam. Muitos estão distraídos, mergulhados nos desafios da vida cotidiana e nas notícias superficiais. Contudo, o Espírito Santo está despertando aqueles que têm ouvidos para ouvir, porque o tempo é curto e o momento é urgente. Tudo o que estamos testemunhando atualmente, o fortalecimento do Irã, as alianças militares entre a Rússia e a China, o crescimento do antissemitismo em escala global e o avanço rumo a um governo mundial, são sinais evidentes de que estamos entrando em um novo ciclo profético. Quero acrescentar ainda que o próprio Jesus nos alertou que, ao vermos essas indicações, devemos erguer a cabeça, pois a nossa redenção está próxima. Este não é o momento de temer, mas sim de vigiar, orar e nos preparar. É verdade que tempos difíceis virão para a terra, mas também é certo que a igreja será revestida de poder, glória e unção, como nunca havia sido antes. Agora, deixo uma pergunta muito importante. Você está espiritualmente pronto para os desafios que virão? Essa decisão é sua.
E é fundamental escolher fazer parte desse remanescente fiel que estará preparado para enfrentar o que está por vir com fé e coragem. Não deixe que as distrações deste mundo abafem sua percepção do que realmente importa neste momento decisivo. Você está vivendo de tal maneira que, se o Senhor chegasse hoje mesmo, você estaria pronto para encontrá-lo? Se a sua resposta for sim, declare isso nos comentários escrevendo: "Estou pronto, Senhor, venha". Caso sinta que ainda não está preparado, escreva: "Ajude-me a estar pronto", porque simplesmente admitir isso pode transformar sua vida de forma surpreendente. Além disso, quero que reflita sobre a conexão profética entre Israel, Irã e as visões do profeta Ezequiel com o Apocalipse que João recebeu na ilha de Patmos. O livro do Apocalipse revela que nos tempos finais surgirá uma grande aliança de nações contra Israel. Nesse contexto, não podemos deixar de lado o papel que o Irã, antigo império da Pérsia, desempenha nessas profecias. O Apocalipse menciona os reis do Oriente que atravessarão o rio Eufrates. Atualmente, sabemos que o Irã é a maior potência daquela região e exerce influência significativa sobre o Iraque, Síria, Líbano e Iêmen. Se incluirmos também suas conexões estratégicas com Rússia e China, observamos claramente a formação dessa aliança que foi profetizada. Perceba que estamos testemunhando os detalhes da profecia se desenrolando diante de nossos olhos. Isso não é uma simples teoria, mas a palavra de Deus se cumprindo com precisão impressionante. Se você acredita na relevância dessa mensagem, se sente no coração que é o momento de muitos fiéis despertarem, peço que compartilhe este vídeo, deixe seu comentário e afirme: "Este é o momento, o relógio profético está avançando". Precisamos ser uma voz de alerta em meio a um mundo que permanece adormecido, e quero que compreendas que os próximos anos serão decisivos. Assistiremos a fortes abalos na economia global. Haverá um avanço significativo rumo a uma moeda digital única no planeta que abrirá espaço para o controle que o anticristo exercerá. Também enfrentaremos crises na Europa e mudanças no cenário da liderança mundial. E, em toda essa conjuntura, Israel continuará sendo o centro dessa transformação. Por isso, é fundamental que compreendamos tudo isso agora. Estejamos preparados e sejamos capazes de interpretar os tempos. Por isso te digo, não se desconecte ainda, pois falta compartilhar informações essenciais neste vídeo. São detalhes que te ajudarão a entender o papel de Jerusalém, do terceiro templo e o surgimento do líder mundial que concretizará o pacto profetizado em Daniel, capítulo 9. Se não ouvires tudo até o fim, perderás peças cruciais desse quebra-cabeça profético e, acredita, não queres ficar sem entender. Somente aqueles que dominam os tempos conseguirão avançar com serenidade, fé e autoridade diante do que está por vir. Então, permanece comigo até o final, pois ainda há muito a ser revelado. Enquanto isso, quero conhecer tua opinião. Achas que estamos presenciando o cumprimento da profecia de Ezequiel? Pensas que o Irã já está desempenhando o papel que a Bíblia lhe atribuiu? Deixa teu comentário. Quero ler e que possamos juntos aprofundar essa jornada profética, porque, repito, o mais impressionante ainda está por vir. Ainda resta ser revelado o que acontece. Então fique e não saia, pois se você sair agora, não conseguirá enxergar o quadro completo. Nos dias atuais, entender essa imagem global é mais crucial do que nunca. Quanto mais nos aprofundamos na profecia de Ezequiel, mais percebemos que o que acontece no mundo não é acidente, não é apenas política ou geopolítica, mas a concretização de um plano divino que está registrado nas Escrituras há mais de 2.500 anos. Quando Ezequiel falou sobre a união de nações contra Israel, ele o fez em um tempo em que a Pérsia, atualmente conhecida como Irã,
era aliada dos judeus e inimaginável que se tornaria sua inimiga. Porém, o Espírito Santo revelou esse futuro, e hoje, milhares de anos depois, vemos claramente o Irã liderando a retórica contra Israel, financiando grupos nas fronteiras e buscando armamentos que podem alterar o equilíbrio regional. Além disso, ao observar as alianças em desenvolvimento, notamos que a Rússia, que muitos estudiosos associam a Magog nas profecias de Ezequiel, está fortalecendo seus laços com o Irã, não só militarmente, mas também nos setores econômico, energético e estratégico. Quando olhamos para a Turquia, China e países do norte, o cenário se torna ainda mais complexo. A partir da África, percebemos como esse eixo vai se firmando. É como se uma mão invisível estivesse conduzindo os movimentos das nações, direcionando-as para a configuração que Deus já havia revelado. Por que é essencial que você compreenda isso? Porque isso demonstra o quão próximos estamos do cumprimento das etapas finais desse plano profético. Enquanto isso acontece no panorama internacional, algo profundo também se passa no coração de Israel, não apenas em questões militares, mas em um processo de preparo espiritual. Cada vez mais judeus em Israel estão despertando para a necessidade de restaurar a adoração no templo. Surgem múltiplos movimentos messiânicos, e uma fome espiritual cresce na terra prometida a Abraão. Isso é crucial, porque a profecia indica que o retorno físico viria primeiro, o que já se concretizou em 1948, e só depois viria o despertar espiritual. Neste momento, estamos testemunhando essa transição, um movimento do Espírito de Deus que irá preparar o cenário para a maior restauração espiritual que o mundo já viu. Agora, reflita sobre isso. Se o relógio profético avança de forma tão rápida e as peças se encaixam tão claramente, o que isso representa para nós, a Igreja de Cristo? Significa que devemos estar atentos e vigilantes, que não podemos continuar vivendo como se tivéssemos todo o tempo do mundo, pois a volta do Senhor está mais próxima do que imaginamos. Cada um de nós desempenha um papel fundamental neste momento. Você não está aqui por acaso. Deus o trouxe para ouvir esta mensagem porque Ele deseja que você esteja desperto, preparado e inflamado pelo fogo do Espírito. Quero que você escreva nos comentários. Você acredita que estamos assistindo a uma contagem regressiva para a manifestação desses acontecimentos? Digite: acredito que o tempo está próximo. Ou, se esse tema mexeu com seu espírito, escreva: Senhor, desperta meu coração. Não tenha receio de compartilhar, pois suas palavras podem fortalecer outras pessoas que estão vendo este vídeo agora. Contudo, preste atenção. Ainda há muito que precisamos compreender. A profecia de Ezequiel não termina apenas com a derrota das nações que se levantam contra Israel, nem apenas com a intervenção sobrenatural de Deus. Existe uma parte que muitos deixaram de lado: a purificação da terra, a restauração do povo e a manifestação da glória divina em meio às nações. Ainda há eventos que precisam acontecer antes que vejamos a totalidade desse cumprimento. É essencial que você conheça esses detalhes, porque, se não souber o que vem depois, poderá ser pego de surpresa pelos acontecimentos. Este não é o momento para sermos surpreendidos, mas para compreendermos plenamente, assim como os filhos de Issacar, que sabiam discernir os tempos. Com todo o meu coração, afirmo que o que está por vir nos próximos meses e anos vai abalar as estruturas religiosas, políticas e econômicas do mundo, e se não estivermos preparados. Você está preparado espiritualmente. Se não estiver ancorado na palavra e não estiver cheio do Espírito Santo, poderá ser levado pela confusão e pelo medo que surgirão sobre as nações. Por essa razão, insisto para que não saia, ainda,
Eu preciso revelar os sinais que indicarão quando a próxima etapa da profecia será ativada, porque sem conhecer esses sinais, não conseguirá se posicionar de forma adequada para o que está por vir. E seria um grande erro ouvir apenas parte desta mensagem e não receber tudo o que o Espírito de Deus deseja mostrar hoje. Então, fique comigo até o fim, pois as informações mais importantes ainda serão reveladas. E acredite, se sair agora, não irá entender como se preparar, nem compreenderá o papel que deve desempenhar neste tempo profético. Quero saber sua opinião. Você acredita que a profecia de Ezequiel está mais perto de se cumprir do que a maioria imagina ou que acha que a igreja deveria fazer? Neste momento, deixe sua resposta nos comentários, pois juntos como comunidade podemos nos incentivar e fortalecer nesta jornada profética. E o que vou compartilhar agora vai impactá-lo profundamente. Não se desconecte, fique até o fim. Agora, amigos, se observamos como as partes da profecia estão se encaixando, devemos perceber que o que está por vir não é apenas um evento isolado. Não se trata apenas de um conflito militar ou de uma aliança de nações que se levantarão contra Israel. Existe um contexto mais profundo por trás disso tudo. Há uma dimensão espiritual profunda que muitas vezes passa despercebida, porque a luta que se aproxima não envolve apenas exércitos ou armas, mas um combate pelo controle da narrativa espiritual no mundo, pela influência sobre corações e mentes. Por isso, é fundamental que a Igreja de Jesus Cristo esteja vigilante e pronta para agir. Nesse cenário, surge um elemento que poucos estão notando: o papel do pacto profetizado no livro de Daniel, conhecido como o Pacto de Paz, que trará um aparente período de estabilidade na região. Esse pacto funcionará como uma preparação para a ascensão do Anticristo. Muitas pessoas acreditam que o momento em que esse acordo for assinado entre Israel e outras nações marcará o início dos últimos 7 anos descritos nas profecias. Atualmente, percebe-se que a pressão internacional para alcançar entendimentos no Oriente Médio está aumentando, com líderes mundiais trabalhando nos bastidores para promover tratados e normalizações. Falando sobre paz e segurança, isso soa familiar porque a Bíblia nos alerta, especialmente em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Quando disserem paz e segurança, então sobre eles cairá uma destruição repentina. Este é o contexto profético em que estamos entrando, neste exato momento, e é importante compreender isso claramente. Ao perceber que esse pacto será firmado, o que é bastante provável que ocorra em nossa geração, precisa saber que não será a paz genuína que tanto desejamos, mas sim um cenário cuidadosamente arquitetado para o avanço dos planos das forças das trevas. Por essa razão, torna-se ainda mais crucial estar atento e preparado, que a Igreja esteja sempre repleta do Espírito Santo e do discernimento. Muitos acreditam que esta aliança profética vai abranger não apenas o Irã, a Rússia, a Turquia e seus aliados, mas que por trás de tudo isso haverá o suporte político e econômico de grandes potências globais que hoje aparentam neutralidade. O cenário geopolítico está mudando em uma velocidade impressionante. Basta acompanhar as notícias, as reuniões entre líderes, os acordos bilaterais e os tratados secretos. É como se uma mão invisível estivesse acelerando o cumprimento dos tempos. Ao analisarmos as Escrituras, compreendemos que isso deve acontecer, pois Jesus afirmou: quando vocês virem todas essas coisas, levantem suas cabeças, porque a redenção está próxima. No entanto, amigos meus, isso não é motivo para viver com medo, mas para estarmos preparados. O Senhor nos trouxe esses sinais, não para que entremos em pânico, mas para que possamos entender o tempo profético em que estamos vivendo e nos alinharmos ao seu propósito. Agora mais do que nunca,
Deus está convocando seu povo à intercessão, à busca pela santidade e a proclamar o Evangelho com mais fervor do que nunca. Existem almas que ainda precisam ser alcançadas antes que a última trombeta toque. Digo isso com o coração aberto. Este é o momento de despertar. Não podemos permanecer distraídos pelas coisas passageiras deste mundo, enquanto o relógio profético não para de avançar. Você concorda? Então escreva nos comentários: Senhor, desperta-me. Quero estar preparado. Porque as suas palavras também podem inspirar outros que estão assistindo a este vídeo neste exato momento. E quero que compreenda algo mais quando chegar essa invasão anunciada por Ezequiel. O mundo ficará boquiaberto, as manchetes nos meios de comunicação não saberão como explicar. Muitos ficarão chocados diante da manifestação extraordinária de Deus em defesa do seu povo. E será nesse instante que grandes multidões despertarão espiritualmente e buscarão respostas. E é aí que você e eu precisamos estar preparados para trazer luz, para revelar a verdade, para mostrar que tudo já estava escrito na palavra. Há séculos, não será tempo de se esconder. Será o tempo de ser a igreja gloriosa que Jesus vem procurar. Agora, desejo te levar um pouco mais fundo, porque após a derrota das nações inimigas, a profecia anuncia que Israel será purificado. Haverá um mover do Espírito na terra, como não se viu desde Pentecostes. Muitos judeus abrirão os olhos e reconhecerão Yeshua como o Messias, um grande avivamento surgirá na terra de Israel. E você precisa entender como esse processo acontecerá, porque não é um evento de um único dia. Trata-se de uma restauração gradual que marcará o prelúdio para o retorno triunfante do Rei dos Reis. E se você não compreender essa sequência, poderá perder de vista o papel que deve exercer nesta hora. Por isso, peço que fique comigo até o fim deste vídeo, pois ainda tenho informações essenciais para compartilhar contigo. Se você sair agora, não vai conseguir compreender completamente a dimensão profética do que estamos vivenciando. Falo com toda sinceridade que estão prestes a acontecer eventos que transformarão o cenário espiritual da nossa geração, e é fundamental que você os conheça para poder orar, interceder e agir com sabedoria. Além disso, quero ouvir sua opinião. Na sua visão, o que a igreja deve fazer diante desse quadro profético? Escreva nos comentários, pois sua perspectiva pode abençoar muitos que estarão assistindo a esta mensagem. Então, não se desconecte agora, porque o que vou compartilhar a seguir é essencial. Existem ainda mais sinais proféticos que estão se cumprindo e você precisa estar por dentro deles. Se você permanecer comigo, prometo que entenderá muito melhor o panorama que está próximo e saberá como se posicionar para fazer parte do mover de Deus neste tempo profético. Não vá embora, pois o mais importante ainda está por vir. Quando analisamos esta profecia em Ezequiel, não podemos deixar passar um detalhe que muitos não perceberam: a influência dos recursos naturais e energéticos neste conflito previsto. Nos últimos anos, Israel descobriu imensas reservas de gás natural no Mediterrâneo, tornando-se um ator fundamental na oferta de energia para a Europa. Justamente quando a Europa tenta se desvincular da dependência do gás russo, Israel surge com força. E isso, meus amigos, é essencial para entender tudo o que está acontecendo, alterando o equilíbrio de forças, porque as nações que cercam Israel não aceitam que um país que por séculos foi perseguido, disperso e desprezado, agora detenha uma chave energética tão valiosa. Aqui é onde se entrelaçam os interesses geopolíticos com o cumprimento profético, porque se você olhar com atenção espiritual, vai perceber que o que Ezequiel 38 diz possui também um forte aspecto econômico.
A profecia fala que Gog se levantará para saquear e tomar posse de riquezas e recursos. E atualmente observamos que esses bens naturais de Israel se tornaram o foco da atenção global. Mas há mais por trás disso, porque, em paralelo, o Irã avança em seu programa nuclear com uma ameaça clara e direta contra Israel que não escondem. Os líderes iranianos declaram em seus discursos que não se trata de defesa nacional, e sim de um propósito ideológico e espiritual: eliminar Israel do mapa. Essa retórica não é por acaso, é um reflexo da profecia de Ezequiel. O ódio antigo contra o povo de Deus está crescendo como nunca antes. Quando se observa o fortalecimento das alianças entre Irã, Rússia, Turquia e outras nações mencionadas na profecia, percebe-se que não falamos de algo distante nem futuro. São acontecimentos que já estão sendo gestados e se desenvolvendo. Por isso, é fundamental que você, como filho de Deus, fique atento e preparado diante desse cenário urgente e iminente. A compreensão desse momento histórico exige vigilância e consciência espiritual para enfrentar os desafios que estão por vir. Muitos não compreendem que a rapidez dos acontecimentos que estamos observando também representa a aceleração do tempo. O profeta Deus, Jesus, alertou que nos últimos dias os homens irão desfalecer por causa do medo e da expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. E já podemos testemunhar isso. Crises econômicas, instabilidade política, conflitos armados, pandemias e terremotos em diversos lugares indicam que estamos próximos às dores de parto que anunciam seu retorno. Por isso, hoje mais do que nunca, precisamos permanecer firmes na fé, com a lâmpada acesa e o coração preparado. Muitos questionam qual é o papel da igreja em meio a tudo isso. Quero afirmar com clareza que este não é um momento para fraqueza espiritual ou distrações. É hora de buscar a Deus intensamente, interceder como nunca antes e pregar o Evangelho com coragem, pois a colheita final está próxima. Muitos que estão perdidos serão alcançados se nós nos levantarmos obedientes. Este é o chamado para você, para mim e para todos os cristãos que compreendem os tempos em que vivemos. Além disso, o movimento profético que observamos com Israel e Irã é somente uma parte do quebra-cabeça. Ao analisarmos o Apocalipse, lermos Daniel e contemplarmos as profecias de Jesus em Mateus 24, percebemos que o cenário que se desenha agora é o prelúdio para a manifestação do Anticristo. Embora algumas pessoas considerem isso como algo pertencente à ficção científica ou a uma teoria da conspiração, a palavra de Deus é evidente. Surgirá um líder mundial em meio a uma crise global profunda que oferecerá uma solução aparente. Para que essa situação se concretize, o mundo precisará estar mergulhado em um caos e instabilidade tão intensos que a população clame por alguém capaz de restabelecer a ordem. E é exatamente para esse caminho que estamos caminhando. Tudo está se encaixando. A geopolítica, a economia, a evolução tecnológica, as alianças entre nações e a igreja precisa compreender isso para não se deixar enganar nem ser dominada pelo medo. Por isso, digo a você que não é uma coincidência estar assistindo a este vídeo. Deus está despertando você, chamando sua atenção e dizendo: prepare-se, busque a minha presença, faça parte do movimento que estou promovendo. Quero saber, está pronto para atender a esse chamado? Se sim, escreva nos comentários: Senhor, me desperte, quero participar do seu propósito neste tempo. Suas palavras poderão motivar muitos outros que também precisam se erguer neste momento. Mas escute com atenção, não saia ainda. O que compartilhei até aqui é apenas o começo. Existem mensagens proféticas que ainda não tocamos, fatos que a maioria dos cristãos desconhece,
Revelações que vão abrir seus olhos para o que realmente está prestes a acontecer. Se você não ficar até o final deste vídeo, aviso com todo o meu coração que pode perder a chave para compreender como se preparar espiritualmente para tudo que está por vir. Então fica comigo, porque o que vou compartilhar agora talvez seja a coisa mais importante que você já ouviu sobre essa profecia. Não perca! Eu te digo em nome do Senhor. Continue até o fim conosco e, por favor, escreva nos comentários o que mais está te impactando nessa mensagem, porque assim podemos formar juntos uma comunidade de fé que se mantenha firme neste tempo profético que estamos vivendo. Há algo que não podemos deixar passar despercebido enquanto o olhar do mundo está fixo em Israel e no Irã. Existe um movimento paralelo crescendo chamado para uma ordem mundial, um sistema global que busca unificar política, economia e religião sob uma única liderança. E isso não é por acaso. O Apocalipse, capítulo 13, nos alerta que chegará uma época em que uma besta surgirá do mar com autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Hoje, percebemos como as crises atuais estão sendo usadas como pretexto para esse avanço. Crises sanitárias, econômicas, ambientais, tudo está empurrando as nações a procurar soluções globais. E no meio desse processo, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão e os valores cristãos estão sendo cada vez mais atacados. Você e eu precisamos compreender que o espírito do anticristo já está em ação. O que vemos agora são os primeiros passos. E a palavra é clara quando disserem paz e segurança. Então virá a destruição repentina. Não é isso que estamos vendo com os acordos? Cúpulas internacionais de paz são convocadas em busca da segurança global, enquanto, por baixo da superfície, as estruturas do governo do anticristo estão tomando forma. Se não entendermos os tempos e não despertarmos, podemos ser facilmente levados por essa corrente. Quero falar com você como um irmão na fé. Não se contente com uma fé superficial. Nem aceite apenas mensagens agradáveis que só fazem você se sentir bem. Você precisa da verdade, do discernimento espiritual. Precisa estar cheio do Espírito Santo, porque os dias que virão serão tempos de grande engano. Jesus mesmo afirmou que, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Por isso, é urgente que você se prepare, que aprofunde seus conhecimentos na palavra, que busque a presença de Deus como nunca antes. Se hoje você decidir assumir esse compromisso, escreva nos comentários: Senhor, enche-me do teu espírito, quero discernir os tempos, tuas palavras. Isso pode incentivar outras pessoas que também precisam tomar essa decisão. Além disso, há um elemento fundamental que precisamos compreender: o papel de Jerusalém. Não é por acaso que as nações mantêm seus olhos fixos nessa cidade, porque Jerusalém é o relógio profético de Deus. O profeta Zacarias disse que Jerusalém seria uma pedra pesada para as nações. E hoje observamos a pressão internacional a aumentar para dividi-la, para controlar seu status. Todavia, a palavra é clara. Deus colocou seu nome em Jerusalém, e ninguém poderá modificar isso. Tudo o que acontece está ligado a essa verdade. Ao redor daquela cidade, ressoa um eco das profecias que estão se cumprindo, e outras não. Não podemos esquecer o despertar espiritual no mundo muçulmano. Apesar de o Irã, como nação, se erguer com ódio contra Israel, o Espírito de Deus está agindo naquele mesmo povo. Sonhos, visões, transformações. Muitos muçulmanos estão encontrando Jesus como seu Salvador, e isso também faz parte do plano divino, pois em meio à escuridão, a luz de Deus está brilhando intensamente. Você e eu precisamos orar para que esse movimento cresça e que mais almas sejam alcançadas. Se hoje você se compromete a orar pela igreja subterrânea no Irã, escreva nos comentários: Vou orar por nossos irmãos no Irã. Eles precisam saber que não estão sozinhos. Amigos,
Ainda há muito que devemos compreender. O que está acontecendo com Israel, Irã e as profecias de Ezequiel é apenas um fragmento do quadro profético. Precisamos mergulhar no que Jesus ensinou em Mateus 24, no que os profetas maiores e menores revelam e no que o Espírito fala à igreja hoje. Porque, se não compreendermos o panorama completo, não estaremos preparados para o que está por vir. Acredite, o que vem será glorioso para aqueles firmes na fé, mas aterrorizante para os indecisos e indiferentes. Por isso digo a você, não se desconecte. Fique até o final deste vídeo, pois ainda há informações que você precisa conhecer. Dados que podem fazer a diferença entre estar preparado ou ser surpreendido. E se não ouvir, você não vai entender. Conseguir compreender corretamente os períodos? Então fique comigo. Não vá embora, porque o aspecto mais profundo ainda está para ser revelado. Enquanto continuamos, encorajo você a escrever nos comentários o que mais te surpreendeu até agora. E se tiver alguma dúvida, deixe também, pois juntos podemos crescer e nos preparar para os dias que virão. Meus amigos, se até este momento tudo o que vimos parece impressionante, deixe-me compartilhar algo que talvez muitos não tenham refletido. Enquanto o mundo todo está focado nas manchetes, nas tensões políticas, nas movimentações de tropas, nos acordos que são firmados ou desfeitos, o mais crucial está acontecendo no íntimo das pessoas. A maior batalha não é travada com armas ou mísseis, mas no espírito e na alma de cada homem e mulher. E se você está ouvindo essa mensagem hoje, não é por acaso, não é coincidência que esteja aqui, porque talvez há muito tempo sente uma fadiga profunda, um peso no peito ao ver as notícias, ao observar ao redor. Você percebe como o mal cresce, como a injustiça se espalha. Até mesmo dentro da igreja há confusão, divisão e apatia. Talvez você tenha passado meses ou até anos se perguntando: Senhor, por que parece que te escondeste? Por que tanto sofrimento? Por que as promessas que me fizeste demoram tanto a se cumprir? É justamente no meio dessa luta interior que o inimigo sussurra em sua mente, dizendo: já não faz sentido esperar, Deus não vai responder, já passou da hora. Muitos de vocês estão me ouvindo e sabem exatamente do que falo. Existem noites em que você se deita e mesmo que os seus lábios formem preces, no seu coração sente como se a fé escapasse como areia entre os dedos. Você viu outras pessoas avançarem, receberam bênçãos e tiveram respostas, enquanto você permanece na mesma batalha, no mesmo deserto. É exatamente aí que o desespero quer dominar você. É onde o inimigo investe com mais força, porque sabe que estamos no momento prévio ao cumprimento profético. Se ele conseguir te desanimar agora, se fizer você soltar a fé justamente antes da realização, terá alcançado o que mais deseja. Que você não veja o milagre, que não participe da glória que está prestes a acontecer. Por isso hoje eu te digo, não desista. Mesmo que a luta seja intensa, mesmo que o cansaço seja verdadeiro, estamos mais próximos do que nunca ao cumprimento da palavra. Tudo o que temos observado, a restauração de Israel, o surgimento de alianças proféticas entre nações, o renascer do espírito da Pérsia no Irã, a pressão sobre Jerusalém, tudo isso mostra que estamos à beira dos tempos finais. O que está por vir, tanto no âmbito mundial como na sua vida pessoal, será crucial. Será um período em que os mornos não resistirão, um tempo em que aqueles que vivem de uma fé superficial serão profundamente abalados. Somente aqueles que estão firmes na rocha, somente aqueles que se aprofundaram na intimidade com Deus, conseguirão resistir e contemplar sua glória. Amigo meu, você sabe que isso é verdade porque no seu espírito há um alerta que vem se ativando. Existem noites em que você acorda com um peso inexplicável, momentos em que sente uma urgência no coração, como se o tempo estivesse chegando ao fim. Isso não é fruto da imaginação,
mas sim o Espírito Santo falando com você, despertando-o, chamando-o a um nível mais elevado de preparo. Quando tudo isso se intensificar, quando as nações se abrirem, como já foi profetizado, quando a perseguição aos cristãos crescer, quando o engano espiritual aumentar, não bastará ouvir pregações bonitas, nem repetir versículos sem compreensão profunda. Será preciso estar cheio do Espírito, firmemente ancorado na palavra, com um discernimento aguçado como uma espada. Por isso, digo a você, este não é momento para distrações. Não é hora de brincar com a fé, nem de viver com um pé no mundo e outro na igreja. Este é o instante para escolher claramente de que lado estaremos, pois Deus está mexendo com seu povo. Ele chama aqueles que têm ouvidos para ouvir. Se você está sentindo esse chamado, não o ignore. Escreva nos comentários: Senhor, desperta-me, quero estar preparado, para que suas palavras transformem nosso coração. Que este conteúdo sirva para inspirar também aquelas pessoas que te acompanham, pois existe uma geração que necessita ver homens e mulheres de fé firmes, alertas e cheios de paixão espiritual. Porém, há muito mais que você precisa entender. O que exploramos hoje sobre Israel e Irã e a profecia de Ezequiel é apenas o começo, porque a palavra também revela o papel de outras nações, os eventos celestiais que funcionarão como sinais, a grande colheita de almas que está por vir antes do fim e a batalha espiritual que está se intensificando em níveis que muitos nunca imaginaram. Se você não conhece essas verdades, pode acabar surpreso por não estar preparado quando o momento chegar. Por isso, eu te peço que não se desligue. Permaneça até o final do vídeo. O que vem a seguir é fundamental. É uma informação capaz de transformar sua vida espiritual e sua preparação para o que está por vir. Se você sair antes da hora, provavelmente não conseguirá discernir nem vencer nos dias que estão chegando. Então, fique comigo. Enquanto continuamos, quero que você me conte nos comentários qual parte tocou mais seu coração até agora. O que despertou ou inquietou você neste mensagem? Seu comentário pode ser a faísca que acende o coração de outro irmão ou irmã que hoje precisa de uma palavra de fé. Agora prepare-se, porque o mais importante ainda vai ser revelado. E se você sair antes, acredite, vai perder essa oportunidade. Talvez agora você consiga compreender tudo por completo. Neste exato momento, muitos podem estar se perguntando por que justamente agora? Por que este despertar profético ocorre nesta geração? Permita-me afirmar que não é coincidência. Não é um acaso que estamos testemunhando os grandes acontecimentos mundiais alinharem-se com os antigos escritos da Palavra de Deus. Não é por mero acidente que as tensões entre Israel e Irã atingiram níveis que, há apenas alguns anos, seriam inimagináveis. Também não é por acaso que, enquanto muitos no Ocidente permanecem adormecidos em uma espiritualidade morna, outros, nas regiões mais remotas do planeta, estão despertando com uma sede intensa pela verdade, pelo Espírito Divino, por respostas que o mundo simplesmente não pode oferecer. Se neste momento você está ouvindo esta mensagem, é porque o Espírito Santo está mexendo com você, está agitando as profundezas do seu coração, chamando sua atenção de uma forma que não pode ser ignorada. Muitos entre vocês carregam um fardo invisível há tempos, algo que jamais revelaram a outrem, mas que no íntimo sabem que algo está prestes a acontecer. Há uma urgência que rouba o sono e um desejo profundo de testemunhar Deus, atuando com poder renovado em sua vida. Contudo, ao olhar à sua volta, você percebe uma igreja adormecida, crentes distraídos por superficialidades,
líderes mais preocupados com plataformas do que com a presença divina. Isso machuca o espírito, porque vocês sabem que este não é o momento para permanecer inerte. A religião vazia não é hora de brincadeiras espirituais, é momento de firmeza de consciência desperta e de preparo, porque o que está por vir não será uma fase de tranquilidade, e sim de conflito espiritual. Será um período de turbulências globais e cumprimento profético jamais visto em nossa era. Observando o que acontece em Israel e como os países estão se posicionando, Rússia, Irã, Turquia e outras nações que antes pareciam sem importância em apenas uma década, não se pode negar que o cenário descrito em Ezequiel, capítulos 38 e 39, está se tornando realidade diante dos nossos olhos. Não estamos diante de meros confrontos políticos, estamos vivendo a introdução de acontecimentos que definirão o curso da história mundial e o destino espiritual de bilhões. Neste contexto, talvez você se sinta pequeno frágil e questione o que pode fazer, como se manter firme quando tudo estiver em turbulência, como proteger sua família, seus filhos, aqueles que ama, caso as coisas se agravem, como parece. Inevitável. É justamente nesse momento de dor e angústia silenciosa dentro de você que quero afirmar: você não está sozinho. Deus está te preparando, não te abandona na escuridão, pelo contrário. Ele te chama para ser luz em meio às trevas. Mas para isso, você precisa despertar integralmente. Não é possível permanecer numa fé superficial. Não dá para adiar mais o chamado divino, nem ignorar os sinais que o mundo manifesta. Se você sente essa inquietação, saiba, ela é o alerta para uma ação consciente e uma entrega verdadeira. Esta mensagem é para você. Escreva nos comentários o que está sentindo. Não guarde seus pensamentos, pois há pessoas que precisam ler suas palavras. Seu testemunho e seu despertar podem ser a confirmação que outros necessitam. Escreva: Senhor, quero despertar, quero estar preparado. Porque quando o povo de Deus se une em oração, em unidade e obediência, é quando o céu se manifesta com mais intensidade. Acredite, o que está por vir exigirá uma igreja desperta, firme, destemida e cheia do Espírito Santo. Amigos, mal começamos a entender o que a profecia bíblica nos revela. Ainda há muito para descobrir sobre o papel dos céus, os sinais no sol e na lua que foram previstos e que muitos ignoram. A crescente perseguição que já alcança as portas da Europa e da América, a apostasia que se infiltra em várias congregações inteiras e a grande colheita de almas que o Espírito Santo está preparando antes do fim. Tudo isso é fundamental. É essencial que você saiba para não ser pego de surpresa e para não fazer parte daqueles que serão levados pela corrente do engano nos dias que virão. Por isso, peço que não se desligue agora. Fique até o final do vídeo. Há informações que você ainda precisa ouvir. Detalhes que podem transformar a sua vida, a sua preparação e o seu discernimento espiritual. Se você sair agora, garanto que não alcançará tudo isso. Compreender a grandiosidade do que Deus está revelando pode ser a linha tênue entre estar preparado ou ser pego de surpresa. Então fique comigo. Escreva nos comentários como essa mensagem está tocando seu coração e se prepare, porque o que vem a seguir é ainda mais impressionante e urgente. Não perca. Você sabia que existe uma informação desconhecida pela maior parte do mundo cristão? Enquanto o Irã arde em ódio contra Israel e seu governo declara abertamente o desejo de destruir o povo de Deus, algo surpreendente acontece por trás das cortinas de um regime hostil. Está surgindo uma das igrejas cristãs que mais crescem no planeta. Homens e mulheres que até poucos anos atrás professavam o Islã, agora, impulsionados por sonhos, visões e uma fome espiritual insaciável, entregam suas vidas a Jesus Cristo
mesmo diante do risco de perseguição, prisão e até morte. Eles não possuem grandes templos, nem pregadores famosos ou liberdade religiosa. O que têm é uma fé genuína, nascida no fogo da opressão. Isso deveria nos comover profundamente, especialmente porque, em países onde há liberdade de culto, muitas vezes nos acomodamos na confortável indiferença e falta de fervor, enquanto o relógio profético avança incessantemente. Muitos de vocês que estão me ouvindo sentem no íntimo uma inquietação, talvez há tempo percebendo que a vida espiritual perdeu o brilho, que a paixão por Deus diminuiu. Talvez a chama que alimentava sua fé esteja fraquejando, deixando um vazio que você não sabe como preencher. Este é um chamado para despertar, para reacender essa chama interior e lembrar que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível redescobrir a força e a esperança que vem da fé verdadeira e perseverante. As provações da vida, os golpes emocionais, as decepções na igreja e as traições de pessoas próximas deixaram um vazio profundo, como ossos secos em um deserto sem esperança. No entanto, uma voz interior chama, uma mensagem que ressoa nas profundezas do espírito, porque é impossível continuar do mesmo jeito. Este não é tempo para mediocridade espiritual. Deus está despertando para algo maior. Esse desejo, essa chama quase apagada dentro de você, é o Espírito Santo batendo à porta do seu coração. Não apague essa luz, não adie a decisão, porque o momento é urgente. O que está por vir exigirá que estejamos mais cheios do poder divino do que jamais estivemos. Enquanto o cenário mundial se desenha conforme a profecia, observamos como o Irã se aproxima cada vez mais da Rússia, da China e da Turquia, formando um eixo de nações que não é por acaso, mas sim parte do plano revelado por Ezequiel há muitos séculos. O povo de Deus deve despertar, pois não podemos enfrentar os tempos vindouros com uma religiosidade superficial, com cultos dominicais que não transformam, nem com corações divididos entre Deus e o mundo. O que está chegando são guerras, conflitos, uma crise econômica global, perseguições crescentes, sinais no céu que demandarão uma igreja fervorosa, uma fé inabalável e uma confiança total no poder e na soberania do nosso Deus. Por isso, pergunto a você, meu irmão, minha irmã, está preparado? Está a sua família pronta para o que vem por aí? Será que os seus filhos estão firmemente enraizados na verdade ou os deixamos vulneráveis a um sistema que os está moldando nas sombras? Este é um assunto sensível que não podemos deixar passar despercebido. Muitas famílias cristãs permitiram que o inimigo entrasse em seus lares por meio das redes do entretenimento e de filosofias que negam a palavra de Deus. Chegou a hora de agir, de voltar ao altar e construir muros de oração em nossas casas antes que seja tarde demais. Por isso, eu te incentivo. Se esta mensagem está mexendo com seu coração, se sente que Deus está falando contigo, escreva nos comentários. Não se cale, declare: Deus, desperta-me. Quero fazer parte daqueles que estão preparados. Quando confessamos com a nossa boca aquilo que o Espírito nos revela, algo poderoso acontece dentro de nós. Além disso, você estará abençoando outras pessoas que lerão seu comentário e perceberão que não estão sozinhas nesse despertar. Mas, amigos, ainda há muito mais. Muitas peças proféticas que ainda não revelamos, como o papel fundamental da tecnologia nestes tempos finais. Como os sistemas de controle global estão avançando mais depressa do que a maioria imagina e de que maneira tudo isso se conecta com o que a Bíblia chama de tempo de aflição de Jacó. Além disso, a importância estratégica de Jerusalém nesse cenário profético é ainda mais profunda do que muitos pensam. Você sabia que cada avanço, cada ataque, cada acordo
tem um significado especial? O conflito envolvendo Jerusalém possui profundas consequências espirituais que estão acelerando o relógio celestial rumo ao desfecho profetizado. Isso, meus amigos, é algo que vocês precisam compreender com urgência. A sua preparação pessoal, o seu discernimento espiritual e a sua habilidade para orientar outras pessoas durante momentos de escuridão dependerão do quanto você captar o que ocorre por trás das notícias superficiais. Por isso, afirmo com todo o meu coração, não se desconecte e não perca a próxima parte deste vídeo, pois ainda há informações essenciais que você deve conhecer. São detalhes proféticos que, se não forem entendidos, podem causar muita confusão quando os acontecimentos se intensificarem. Fique conosco até o final, pois vamos revelar segredos que podem mudar completamente a sua visão espiritual e preparar você para o que está por vir. Se você sair agora, pode perder a oportunidade que fará a diferença entre ser surpreendido ou permanecer firme diante das tremulações nos céus. Não vá embora. Deixe seu comentário sobre como esta mensagem tem tocado o seu coração e se prepare, pois o momento mais impactante ainda está para acontecer. Existe algo mais, ignorado por muitos, mas que é fundamental entender neste período. Enquanto observamos o Irã formando alianças com a Rússia, a China e os inimigos históricos de Israel, um fenômeno espiritual está acontecendo e não pode ser negligenciado. Dentro da própria comunidade judaica, em Israel, está crescendo uma abertura nunca vista antes em direção ao Evangelho de Jesus Cristo, ao reconhecimento de Yeshua como o Messias prometido. Homens e mulheres começam a despertar para uma fé renovada e inesperada, uma mudança que pode transformar o futuro espiritual da região e do mundo. Por muitas gerações, estiveram presos a tradições, por um senso religioso e pelo peso da história. Agora, começam a experimentar sonhos, visões e encontros sobrenaturais que os impulsionam a buscar a verdade nas Escrituras. A profecia é clara. Primeiramente, Deus traria seu povo de volta à terra, como já vimos no ano de 1948 e nas décadas seguintes. Em seguida, viria um despertar espiritual, quando ele derramaria sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração, para que olhassem para aquele a quem traspassaram, conforme Zacarias 12, versículo 10. Meus amigos, isso já começou a acontecer. Não é uma expectativa para o futuro, mas uma realidade em progresso. E quanto mais as nações se alinham contra Israel, mais se intensifica o mover de Deus no meio do seu povo. E isso traz um grande desafio para você, para mim e para todos que dizem amar a Deus. A pergunta é: estamos espiritualmente preparados para este tempo profético? Estamos vigilantes, orando, jejua e cheios do Espírito? Ou o Espírito deste século nos adormeceu? Muitos de vocês que me escutam sentem que suas vidas espirituais estão estagnadas. As preocupações diárias, as dívidas, os problemas familiares, os conflitos no trabalho e a ansiedade pelo futuro drenaram suas forças por dentro. Frequentam a igreja, mas não sentem mais a presença de Deus como antes. Oram, mas suas palavras parecem vazias e sem sentido. Perder o primeiro amor. E enquanto o mundo se agita e o relógio profético avança, sentir-se espiritualmente apagado, frio e sem energia é, caros amigos, o ponto de dor que mais me entristece ver nestes tempos. Muitas pessoas estão caindo na armadilha da rotina da incredulidade, enquanto a batalha espiritual intensifica-se como nunca antes. Se você se identifica com isso e percebe que em alguma área da sua vida você se desligou espiritualmente, escreva nos comentários. Não tenha vergonha.
Reconhecer essa condição é a etapa inicial para que Deus lhe restaure e reacenda esse fogo interior. Você verá como seu testemunho poderá inspirar outros que enfrentam a mesma luta, pois não está sozinho. Milhares e milhares de cristãos neste momento estão sendo chamados por Deus a despertar, a abandonar a mediocridade, a retornar ao primeiro amor. E este vídeo é parte desse chamado. Paralelamente, não podemos ignorar outro aspecto: a aceleração das tecnologias de controle, a implantação de sistemas digitais de identificação, o crescimento da inteligência artificial e a centralização dos sistemas bancários. Tudo isso acontece numa velocidade que até poucos anos atrás parecia impensável. Nada disso é mera coincidência. Faz parte do sistema que a profecia descreve como o mistério da iniquidade, já em ação para preparar o terreno para o surgimento do homem da iniquidade. Aqui surge outra questão fundamental, que convida à reflexão. Estamos realmente preparando nossos filhos para reconhecer o que está por vir? Estamos ensinando a verdade, firmando-os na palavra, ou os deixamos vulneráveis a um sistema educacional e cultural que os condiciona a aceitar como normal aquilo que Deus chama de abominação? Este é um sofrimento profundo em muitas famílias. Ver crianças criadas na igreja agora questionando a fé, duvidando da Bíblia, sendo influenciadas por filosofias de gênero, relativismo moral e ideologias que negam a verdade de Deus. Falo isso com todo o meu coração. Ainda há esperança para resgatá-los, mas precisamos despertar e lutar por eles por meio da oração, do jejum e do testemunho. Não podemos desistir nem ceder espaço para o inimigo. Se você tem um filho, neto ou jovem parente pelo qual ora para que retorne aos caminhos de Deus, escreva o nome agora nos comentários. Vamos juntos formar uma corrente de fé, pois quando oramos unidos e clamamos em conjunto, o céu se move. Garanto que o que parece impossível para você hoje é totalmente possível para Deus. Ele é o Deus dos impossíveis e pode trazer de volta, em um instante, aquele que está mais afastado ou endurecido. Porém, amigos, ainda há muita informação importante a ser discutida. Revelações que precisamos explorar sobre o papel do Templo de Jerusalém na profecia final e os recentes eventos nas relações entre a Arábia Saudita e Israel. As transformações no cenário das Nações Unidas e o que isso implica para o cumprimento das palavras de Daniel e do Apocalipse são essenciais para que possamos estar prontos, compreender os tempos e manter nossa firmeza quando chegar o momento da prova. Por isso te digo, não saia agora. Não abandone este vídeo pela metade. O que vou compartilhar a seguir pode mudar sua visão, fortalecer seu espírito e trazer clareza em meio ao caos que está prestes a acontecer. Fique até o fim, pois caso contrário, você pode não estar preparado para o que está por vir. Se essa mensagem já tocou seu coração, deixe um comentário dizendo: estou acordado e quero entender os tempos. Quando você expressa isso, começa a se alinhar com a obra que Deus está realizando neste momento profético. Muitas vezes, basta colocar isso em palavras para que o Espírito Santo comece a agir em seu coração novamente. E eu lhe garanto, você não está sozinho nessa luta. Somos muitos que, neste tempo, sentimos o peso espiritual, as dúvidas, o cansaço e a incerteza. Mas é exatamente por isso que Deus nos chama para despertar e não adormecer quando a profecia se manifesta diante de nossos olhos. Ele nos chama para sermos participantes ativos desse movimento, não apenas espectadores passivos. Por isso insisto, fique até o fim deste vídeo, porque ainda há informações cruciais que você precisa saber. Se sair agora,
poderá perder a parte mais importante, a chave que vai te ajudar a compreender esses tempos e a se preparar para o que está por vir. Então, não se desconecte e continue comigo. Convido você a deixar seu comentário enquanto seguimos adiante. Qual trecho desta mensagem tocou profundamente seu coração? O que Deus está revelando para você em meio a tudo isso? Compartilhe seus sentimentos, porque sua voz pode ser a resposta que alguém precisa ouvir. Não saia ainda, pois o que está por vir será ainda mais poderoso e surpreendente. Fique conosco, porque o momento mais impactante está prestes a se revelar.